Olá pessoal, eu sou o Rafael e estamos começando o primeiro episódio da literatura apócrifa. Então a gente, como no episódio 0 a gente comentou, esses episódios tratam-se de textos, trechos de livros clássicos que a gente vai reinventar usando como auxílio a inteligência artificial para que a gente possa navegar por esse universo literário como se outros ícones da literatura mundial tivessem escrito aquele trecho. De forma simples, a gente vai iniciar hoje com Franz Kafka, a leitura de o início do livro A Metamorfose. Tá? E aí a gente vai então reinterpretar esse texto, reescrever esse texto, a gente vai fazer uma leitura disso reescrito nas palavras e no estilo de Gabriel Garcia Marques, de Stephen King e de Homero. Tá? Então, basicamente esse vai ser o nosso primeiro episódio. Homero, Stephen King e Gabriel Garcia Marques reescrevendo o início de A Metamorfose de Franz Kafka. Dito isso, então é importante salientar que Kafka ele apresenta um estilo mais direto, né, quase clínico, e mistura a isso um surrealismo quase inquietante. Né? A narrativa ela é muito objetiva, ela vai descrever os detalhes físicos dessa metamorfose com uma precisão quase impassível, né? E vai refletir esse absurdo e essa alienação que o protagonista está passando. Tá? Não tem assim muitos adjetivos emocionais, Kafka não utiliza tantos adjetivos emocionais assim, e aí isso acaba reforçando esse clima de estranhamento e fatalidade que Gregor Samsa então está sujeito. Então, iniciando a leitura do trecho inicial do livro A Metamorfose de Franz Kafka. Certa manhã, depois de despertar de sonhos conturbados, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado de costas sobre a própria couraça, e ao erguer um pouco a cabeça, enxergou seu ventre marrom, acentuadamente abaulado, com profundas saliências arqueadas, sobre o qual o cobertor, quase escorregando, estava prestes a cair. Suas muitas pernas, terrivelmente finas em comparação à largura do corpo, agitavam-se desamparadas diante dos seus olhos. "O que aconteceu comigo?" perguntou-se. Esse é o trecho inicial de A Metamorfose de Franz Kafka. Então, o exercício aqui é reinterpretar isso nas palavras de Gabriel Garcia Marques, como se o mesmo estivesse escrevendo então esse roteiro, tá? Esse ensaio aí. Gabriel Garcia Marques é uma narrativa diferente. Ela vai ser muito enriquecida com linguagem poética e mágica. Ele é muito conhecido por isso, inclusive. Então, a ideia é que o autor recria a cena com os toques de misticismo e realismo mágico que ele traz nos seus literários aí, onde os elementos naturais, como brisas, aromas e cores, eles vão estar muito presentes, né? Mas também vão se misturar a essa descrição quase corpórea, né? Essa descrição da realidade. Tá? O uso de metáforas e imagens também vão ser evocadas aí e vão acabar criando uma atmosfera de encantamento e mistério. Isso acaba elevando o acontecimento a um nível quase ritualístico. Né? Então, Gabriel Garcia Marques tem bastante disso nos seus livros, principalmente em 100 Anos de Solidão, a obra clássica Prêmio Nobel. Então vamos lá, vamos reler aqui esse trecho que eu li agora há pouco de Franz Kafka sob a ótica e sob os escritos de Gabriel Garcia Marques, como se o mesmo tivesse então produzido essa obra, esse início de obra. Numa manhã em que o tempo parecia suspenso, entre o sonho e a memória dos ancestrais, Gregor Samsa despertou sob um manto de uma brisa que trazia consigo os aromas de mundos esquecidos e contos de um destino que se desdobrava em silêncio. Ao abrir os olhos, não encontrou o rosto que sempre fora seu, mas uma metamorfose inexplicável. Seu corpo, agora maculado por uma forma insólita, assemelhava-se a de um inseto monstruoso, que reluzia com a solenidade de um mistério ancestral. Ele se via espreguiçado de costas sobre uma couraça que parecia forjada nas chamas de um crepúsculo eterno, e ao inclinar a cabeça,
deparou-se com um ventre terroso e curvilíneo, tão imponente quanto a própria memória de um tempo alheio. O cobertor, em um gesto carregado de poesia e resignação, caía aos poucos, como se quisesse se despedir daquele manto que o havia protegido em tantas madrugadas. Enquanto tantas pernas longilíneas e trêmulas como os galhos de uma árvore encantada moviam-se num balé descompassado à sua desorientada visão, Gregor se perguntava, com a voz sutil de um homem que conhecia os segredos de um universo repleto de encantos e dores: o que me aconteceu? Naquele instante, seu ser se enchia de um silêncio que não era mero vazio, mas o prelúdio de uma existência onde a realidade se mesclava à fantasia, e cada detalhe, desde a textura da couraça até o movimento frenético das patas, parecia sussurrar uma lenda que somente o tempo poderia decifrar. Tá, então, o mesmo trecho, como se fosse reescrito e simulado aqui por Gabriel Garcia Marques, repleto de adjetivos, né, e elementos naturais e sensoriais, né, trazendo então essa metáfora e essas imagens evocativas, criando uma atmosfera de encantamento, né? Então esse seria Gabriel Garcia Marques reescrevendo o trecho de Franz Kafka, tá? No final a gente vai fazer um paralelo muito rápido, um comparativo aqui de cada estilo. Então, seguindo na nossa proposição aqui, a gente agora reescreve mais uma vez esse conto, reinterpreta esse trecho de Franz Kafka, a Metamorfose, nas palavras de Stephen King. E aí, nesse estilo de Stephen King, é claro que a cena vai ganhar muito mais contornos sombrios e intensamente mais vívidos, né? Stephen King é super conhecido por enfatizar o horror, né, e a angústia. E aí ele vai acabar utilizando descrições que vão carregar uma sensação de pavor e desconforto. Essa narrativa dele, ela é pontuada por imagens mais perturbadoras e uma atmosfera de suspense, enfatizando esse terror, né, que vai emergir tanto do corpo quanto do ambiente. E aí ele acaba reiterando o clima de horror interno e externo que ele ficou tão conhecido aí, certo? Então, a partir de agora, o início do trecho de Franz Kafka, a Metamorfose, sob as palavras de Stephen King. Numa manhã cinzenta e úmida, depois de uma noite atormentada por sonhos febris e pesadelos que pareciam sussurrar segredos macabros, Gregor Samsa despertou e se viu envolto em um horror tão palpável quanto os terrores que assombravam sua imaginação. Lá estava ele, deitado de costas sobre uma couraça que mais parecia ter sido forjada numa fornalha sinistra, como se a própria essência do medo tivesse tomado forma física. Ao erguer a cabeça, seus olhos se depararam com um ventre marrom, grotescamente abaulado, marcado por saliências que se curvavam sob a luz pálida do amanhecer, revelando histórias de angústia e fatalidade. O cobertor, como um espectro hesitante, ameaçava deslizar para o chão, abandonando o único manto que ainda lhe oferecia alguma ilusão de normalidade. E num balé macabro, suas inúteis pernas, finas e incontroláveis, tremulando como sombras desordenadas, se contorciam, imitando um movimento perturbador que pareciam ter vontade própria. Entre o terror e a incompreensão, um pensamento atormentado ecoava em sua mente. O que me aconteceu? Naquele instante, a realidade se desfez em um turbilhão de medos e dúvidas, transformando cada segundo em uma eternidade de desolação, onde o ordinário se fundia com o inexplicável. E o horror se instalava como um velho conhecido, pronto para contar a história de um homem que se viu prisioneiro de uma metamorfose infernal. Extremamente mais sombrio, né? Interessante como cada estilo muda completamente a lógica do conto. Né? Enquanto em Kafka a gente percebe Gregor Samsa apenas acordando e se percebendo diferente, aqui a gente já tem uma ambientação diferente, uma ambientação muito mais sombria e trazendo essas nuances de terror que certamente ao longo do que Kafka escreveu, aqui a gente teria muito mais profundidade se seguíssemos aí todo o livro sob a ótica e as escritas de Stephen King. Então, mais uma vez, no final a gente vai fazer uma comparação, tá, de todos eles. E aí a gente vai manter um padrão de trazer 3 autores, sempre reescrevendo uma obra. Tá? Então, a gente aqui já reinterpretou sob a ótica e palavras de Gabriel Garcia Marques, uma coisa mais mágica,
e ritualística quase. Agora a gente acabou de entender como Stephen King talvez faria esse mesmo trecho. E agora a gente vai para Homero, para poder entender como que esse poeta grego, com toda a sua eloquência e erudição, escreveria esse mesmo trecho. Nessa adaptação, né, homérica, chamando assim, a gente vai perceber que o texto vai assumir traço de uma narração épica e poética, né, e muito ligada a essa tradição clássica que ele trazia. Vai utilizar algumas invocações aí, né, musas, referência à mitologia. Isso vai acabar conferindo à narrativa uma dimensão mais lendária e quase divina, né, nesse estilo de Homero. A transformação, por exemplo, de Gregor, ela vai acabar sendo descrita com grandiosidade, né, como se fosse uma parte de uma epopeia trágica, né, onde o homem vai acabar se tornando símbolo de um destino imposto pelos deuses. É por aí que Homero vai navegar. Então, vamos lá. Ó musas, inspira-me a narrar o destino trágico de Gregor Samsa, cuja sorte, tão inusitada quanto as intrigas dos deuses imortais, desceu sobre ele numa manhã fática. Após recolher dos sonhos turbulentos que o atormentavam como presságios de eras alheias, o nobre homem despertou, e maravilhado e atônito, deparou-se transformado, qual herói amaldiçoado por Hipnos, num monstruoso inseto, obra de artífices desconhecidos dos destinos. Ali, deitado sobre sua própria couraça, dura como os muros de Tirinto e reluzente nas sombras ao amanhecer, ergueu o olhar e contemplou o seu ventre, marrom e imponente, elevado como montanhas que se erguem sob o olhar dos deuses. Sobre esse relevo terrível, o véu de sua mortalidade, o cobertor, qual parte de sombras que ameaçava, em ligeiro desvanecer, escapar aos laços do mundo terreno, tremulava como as cortinas de um templo sagrado. Eis que diante dos seus olhos, um exército de delicadas e numerosas pernas, tão finas e ágeis como as hastes dos toldos de Atena, dançavam em desordem, desprovidas do amparo da vontade humana. Num suspiro que ecoou como um cântico triste de Orfeu, ele, atormentado pela inquietude de um destino incerto, perguntou ao silêncio ancestral dos céus: que sorte me infausta alcançou? Que mãos dos imortais assim moldou meu ser? Assim, nesse cenário de luzes tênues e presságios sombrios, a metamorfose de Gregor Samsa se abençoou e amaldiçoou com a marca dos deuses, deixando seu semblante marcado na eterna lenda dos homens, celebrada entre as gentes como um enigma dos céus. Assim como a gente comentou no início, né, ela acaba se tornando uma narração muito mais poética, muito mais épica e resgatando algumas referências aí à mitologia, né, claro, um exercício forçado aqui para que a gente pudesse ter minimamente o estilo de Homero, né, reinterpretando aí esse trecho de Kafka, né. E o que é importante aqui, né, a gente poder observar? Que enquanto o Kafka ele enfatiza esse aspecto mais absurdo, né, e existencial da metamorfose, como essa narrativa mais fria e mais objetiva, os outros autores eles reinterpretam esse acontecimento com as suas próprias nuances e o seu estilo pessoal. Né? Então o Garcia Marques, por exemplo, ele vai transformar a situação num evento mágico e poético. Vai mesclar realidade e fantasia para criar esse clima de encantamento e mistério. Né? Enquanto Stephen King vai intensificar o sentimento de terror e desconforto. Ele vai usar imagens vívidas, né, e uma atmosfera quase palpável de horror que vai acabar aprofundando a angústia do protagonista. E mais uma vez, se nós seguíssemos reinterpretando o texto, a gente ia ter muito mais profundidade nisso. Né? Já Homero vai adotar essa abordagem épica e mitológica, atribuindo a esse evento uma significação quase divina, e fazendo dessa transformação do Gregor um tema digno de lendas e epopeias, né? Então seria muito mais grandioso do que de fato tem sido a metamorfose nos seus próximos trechos, né? Então, pessoal, num resumo mais direto, cada interpretação aqui, utilizando esse trecho de metamorfose, ele vai explorar diferentes dimensões das experiências humanas, né? Se a gente for olhar por essa ótica. Por exemplo, nesse absurdo existencial de Kafka, o mágico e poético de Garcia Marques, o horror e o macabro de Stephen King e o épico e mitológico de Homero.
Essas diferenças aí a gente acaba conseguindo ressaltar como o mesmo acontecimento ele pode ser ressignificado, né, de acordo com as particularidades dos estilos e as intenções, né, e temáticas de cada autor. Então, a nossa proposta aqui nesses episódios curtos é que a gente possa justamente reimaginar esses clássicos sob a ótica e as palavras de outros autores, né? E entender como cada um no seu estilo pode transformar a história em algo completamente diferente, né? Ou que a partir do trecho lido as histórias iriam cada uma para um lado, né? Enquanto em Garcia Marques a gente ia para um mundo fantasioso que possivelmente aconteceriam muitas coisas encantadoras, e em Stephen King a gente já mergulharia num mundo muito mais sombrio. E aí o que Gregor Samsa fez em Kafka, muito dificilmente ele faria também em Stephen King. E Homero não teria como não ser assim. A gente já consegue imaginar que a sequência de Gregor Samsa seria uma epopeia. Seria algo grandioso, uma história bastante rica em detalhes e lendas, trazendo mitologia e deuses para isso. Inclusive para poder credenciar a eles, aos deuses, essa condição de Gregor, né? Enquanto Garcia Marques talvez credenciasse ao misticismo, a algo nesse sentido, essa transformação, Stephen King certamente credenciaria a algum tipo de demônio, demonização disso, e Homero aos deuses. Então por hoje é isso, gente. Muito obrigado por esse episódio, por acompanhar comigo essa transcrição, essa reinvenção de cada conto, e até a próxima.